Hoje nós vamos falar sobre uma das ferramentas científicas mais sofisticadas do planeta. E o mais legal de tudo, ela fica aqui, no Brasil. Estou falando do Sirius. Mas olha, não é uma máquina qualquer. É uma fonte de luz síncrotron de quarta geração e foi projetada para nos dar uma visão do mundo atômico como nunca antes. Para a gente entender bem o que é o Sirius, nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa com o princípio físico por trás de tudo, a luz síncrotron. Depois, vamos dar uma olhada por dentro da máquina, na anatomia do acelerador. Em seguida, vamos entender o que realmente significa ser de quarta geração, explorar a ciência incrível que ele possibilita e, por fim, falar da sua importância estratégica. Então, vamos nessa. Tudo bem, para começar, a gente precisa entender de onde vem essa luz tão brilhante. Tudo parte de um princípio fundamental e, na verdade, bem elegante da física. E aqui está a definição. A física clássica nos diz o seguinte: toda vez que uma partícula carregada, como um elétron, é forçada a fazer uma curva, ela emite radiação. Agora, imagina fazer isso com elétrons que estão viajando a velocidades ultrarrelativísticas, ou seja, muito, mas muito perto da velocidade da luz. Pois é, essa aceleração na trajetória curva é o que gera o que a gente chama de radiação síncrotron. É a base de tudo. E essa imagem aqui ilustra o processo perfeitamente. Dá uma olhada. Um ímã superpoderoso, o dipolo, cria um campo magnético que obriga o feixe de elétrons a desviar seu caminho, a fazer uma curva. E é nesse exato momento que a mágica acontece. O elétron libera energia na forma de um cone de luz super focado, super intenso, que vai do infravermelho até os raios-x. É essa luz, com toda essa variedade, que os cientistas vão usar. Ok, já entendemos o princípio físico. Mas e a máquina? Como é a engenharia por trás disso tudo para produzir e, principalmente, controlar essa luz? Vamos dar uma olhada na anatomia do Sirius. Primeiro de tudo, um ponto muito importante para a gente não confundir as coisas. O Sirius não é um colisor de partículas, como o LHC lá na Europa. Em um colisor, o objetivo é jogar partículas umas contra as outras e estudar o que sobra da batida. No Sirius, a história é outra. Os elétrons não são o objetivo final, eles são a ferramenta. O produto do Sirius não é uma partícula nova, é um feixe de luz de altíssima qualidade. É uma fábrica de luz. A jornada de um elétron dentro do Sirius é uma verdadeira maratona de alta tecnologia. Tudo começa em um canhão de elétrons. De lá, ele é disparado por um acelerador linear, o LINAC, para ganhar velocidade. Depois, ele entra no booster, que é como um anel de aquecimento, que eleva a energia dele ao máximo. E só então, super energizado, ele é injetado no anel principal. Lá, ele fica circulando por horas, gerando um flash de luz síncrotron a cada curva que faz. Agora imagine o desafio que é manter bilhões de elétrons numa órbita estável, num feixe mais fino que um fio de cabelo. Para isso, é preciso uma rede de ímãs de uma precisão absurda. Os dipolos a gente já viu, são os que fazem as curvas. Os quadrupolos funcionam como se fossem lentes, focando os elétrons para eles não se espalharem. E ainda temos os sextupolos, que fazem correções ainda mais finas, garantindo a qualidade máxima do feixe. E aqui estão os músculos magnéticos do Sirius. Na esquerda, o dipolo, que tem a função de empurrar o feixe e fazê-lo curvar. Na direita, o quadrupolo, com um design bem mais complexo, que age como uma lente para apertar o feixe e manter ele super focado. É o balé super preciso entre milhares de ímãs como esses que determina a qualidade da luz que sai no final. Certo? A gente ouve muito falar que o Sirius é uma fonte de luz de quarta geração. Mas o que isso realmente significa? O que faz dele tão especial? É aqui que a tecnologia dá um salto gigantesco. A evolução dos síncrotrons é uma busca constante por luz de melhor qualidade. A segunda geração usava basicamente a luz que saía dos dipolos. A terceira geração já foi um pulo enorme, com foco no brilho e no uso de dispositivos de inserção. Já a quarta geração, onde o Sirius se encaixa, é o estado da arte. O foco total é em uma coisa chamada ultra-baixa emitância, que serve para atingir um brilho que antes era impensável. A grande medida de qualidade de um síncrotron é o brilho, e essa analogia aqui é perfeita para entender o conceito. Pensa na diferença entre uma lanterna, que espalha a luz por todo lado, e um ponteiro laser, que concentra toda a energia num pontinho minúsculo. O Sirius não é só uma lâmpada super potente, ele é o ponteiro laser mais preciso e intenso que a ciência já conseguiu construir. E para conseguir esse brilho extremo, é preciso controlar uma propriedade do feixe de elétrons chamada emitância. Tecnicamente, ela é o produto do tamanho do feixe pela sua divergência, ou seja, o quão rápido ele se espalha. A regra é bem simples. Para ter uma luz mais brilhante, você precisa de um feixe de elétrons com a menor emitância possível. Então, o ponto central é este. Toda essa engenharia complexa, cada ímã, cada sensor,
Tudo no Sirius foi projetado com um único objetivo em mente: alcançar a menor emitância que a física permite. É essa obsessão pela perfeição do feixe que define uma máquina de quarta geração. E aqui está o número que coloca o Sirius na fronteira do conhecimento. A emissância de projeto dele é de apenas 0,28 nanômetro radiano. Esse é um valor extraordinariamente baixo, que posiciona o Sirius como uma das fontes de luz mais brilhantes do planeta na sua categoria de energia. Com uma fonte de luz tão poderosa em mãos, que tipo de ciência se torna possível? Vamos ver as aplicações e como tudo isso se traduz em descobertas. A versatilidade do Sirius é realmente impressionante. Ele atende uma gama enorme de áreas científicas. Desde desvendar a estrutura de proteínas para criar novos medicamentos, passando pelo desenvolvimento de baterias mais eficientes, catalisadores para a indústria química, até a análise não destrutiva de fósseis e obras de arte. Mas onde exatamente a ciência acontece? Acontece aqui, nas chamadas linhas de luz. Pensa nelas como laboratórios super especializados que se plugam no anel principal. Elas pegam um feixe de luz e o direcionam com precisão para uma amostra. É a interação dessa luz com o material que nos permite ver coisas numa escala que antes era simplesmente invisível. E uma das capacidades mais transformadoras do Sirius é a análise in situ. Isso significa que dá para filmar em nível atômico o que acontece com o material enquanto ele está em operação. Imagina ver uma bateria carregando e descarregando ou um catalisador funcionando em plena reação química. É como assistir à física e à química em tempo real. Finalmente, é muito importante entender o Sirius não apenas como um experimento isolado, mas como uma peça fundamental da nossa infraestrutura científica e tecnológica. E aqui um resumo da ficha técnica do Sirius. Energia de 3 gigaelectronvolts, que é uma medida da força que os elétrons carregam. Uma circunferência de mais de meio quilômetro e, claro, a impressionante emitância de 0,28 nanômetro radiano. São números que colocam esta máquina na elite mundial. Essa citação resume bem o propósito de tudo isso. O Sirius é uma instalação aberta, um recurso nacional para cientistas e para a indústria. Ele representa a nossa capacidade de fazer pesquisa de fronteira em áreas estratégicas, do agronegócio à saúde, colocando o Brasil de vez no mapa da ciência global. E a gente termina com essa reflexão. Ferramentas como o Sirius não são construídas só para responder perguntas que a gente já tem, mas sim para permitir que a gente faça perguntas que antes eram impossíveis. Ao abrir uma janela tão clara para o mundo atômico, o verdadeiro potencial está nas descobertas que a gente ainda nem consegue imaginar.